De volta ao programa O Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode enviar pelo 34544000. Estamos falando aqui sobre a alergia. A alergia ao leite de vaca. Na verdade, a alergia à proteína do leite e não a intolerância, né? Ao açúcar. Você tá craque. Essa é uma boa notícia. Quando você souber, seu filho tem intolerância, ufa. Porque aí você pode até fazer um bolinho para ele com a cobertura de chocolate, né? Mas tem alguns chocolates também que pode, né, Renato? Que dá para a gente dar uma aproximada. Mas eu queria conversar um pouquinho com a Renata, porque nós, como pediatras, certamente ela como nutricionista, tem muita coisa para falar. Mas há um produto que a gente sai sempre assim na vanguarda, no coração da gente, na mente, que a gente respira leite materno, né? Então, esse é a grande ênfase. A mãe nasce, a gente às vezes briga com a mãe para amamentar, ajeita ali e tal. E divulga e fala que não tem coisa melhor do que o leite materno. Agora, às vezes até com leite materno, algumas crianças que têm problemas, né? Eu queria que você comentasse isso. Lógico, a melhor forma de prevenir a alergia alimentar, né? O melhor nutriente que tem para o bebê, e não só nutriente, né? O leite materno é perfeito em tudo, mantém o vínculo mãe-filho, né? Dá segurança para o bebê. Eu sou uma defensora do leite materno também, doutora, assim, né? Só que a gente realmente tem crianças que reagem em aleitamento materno. Eu só reforço sempre com as mães que a alergia não é ao leite dela, né? Porque isso gera uma tristeza e uma angústia muito grande nas mães, né? Uma culpa muito grande. A alergia é a proteína do leite que ela consome e é veiculada pelo leite materno. A vaca à distância que é culpada. Exatamente, não é ela. Fica assim, olha, a culpada é você, a vaca, não sou eu. Exatamente. Então, quando a criança tem reação em aleitamento materno, é a mãe que precisa fazer a dieta. Então, a gente orienta a dieta para a mãe. Então, aí ela fica com a dieta exatamente igual à da criança, sem alimentos que possuem proteínas do leite. E aí, normalmente, a criança tem uma resposta bem favorável rapidamente. Tem casos que realmente é difícil, às vezes é difícil, porque às vezes é o leite de vaca, mas às vezes, como há pessoas que são polissensibilizadas, né, Renata? É o leite de vaca e mais alguma coisa, né? Aí às vezes tem mães que já estão com leites, restrição, né, de leite, soja, ovo, às vezes trigo. Mas isso já é um percentual bem menor, né? Ou não? É um percentual menor do que a gente tem, né, do todo, comparado com o todo, mas está aumentando. E a gente tem assim, é muito chato, porque você que fala assim de leite e tal, e pede para amamentar, passa uma semana, vem a mãe com um problema assim, né? Tá sangrando o intestino, eu tô só, tá sangrando as fezes estão com sangue, e aí, né? Acho que isso é que assusta muito, né? Quando a mãe tira, eu falo que meu WhatsApp, às vezes, ele fica cheio de fralda de bebê com sangue, né? Porque às vezes ficam desesperadas, elas tiram foto e me mandam no WhatsApp. E elas ficam muito, porque realmente assusta. A hora que você tira a fralda do nenê e você vê um monte de sangue ali naquela fralda, né? Então, vamos somar realmente... os nossos dois WhatsApp, vai dar uma... Imagina o que eu estou vendo no WhatsApp. Isso aí. Agora ficou um negócio, a tal da fralda com sangue. E realmente isso é muito assustador. Então, eu falo que eu insisto na amamentação até a mãe desistir. Só fazer rápido um parênteses. Sorte que tá o WhatsApp. Vocês viriam em loco. É verdade, não, mas então eu insisto muito na amamentação, eu oriento ela a tirar, porque muitas vezes ocorre transgressão da dieta também, né? Então a mãe não sabe onde ela erra, ela às vezes está seguindo a dieta, mas ela não sabe que dentro do salame tem leite em pó. Então é um alimento que às vezes embutidos, às vezes os pais nem associam que tem leite em pó, né, num salame. Eu não sabia. Leite em pó no salame? Sim. Não todos, não todos. E até em mas presunto, alguns, né? E até presunto, porque eles estão usando agora como conservante natural. Para fermentar, produzir um tipo específico de lactato, né, de ácido lático, que ajuda a conservar para diminuir nitrito e nitrato. Então, são informações que às vezes os pais não sabem. Então a gente corrige a dieta da mãe para ver se é isso que está sangrando, tira um alimento ou outro, mas tem casos que realmente não tem como, né? E aí são os casos que às vezes a gente precisa da fórmula. Esse é o aspecto que fica difícil para a criança maior, né? Porque às vezes tem o problema da mãe que amamenta, como nós estamos mencionando, mas
Ele vai para a escola e a mãe fez um lanche assim, olha, queijo não pode, o pão é o pão francês que foi lá na padaria conversar. Não tem leite, mas ela pôs um presunto que tá ou um salaminho. Então, Exatamente. esse aspecto é que fica difícil. Aliás, até tem uma campanha, né? Coloque no rótulo. Põe no rótulo. Põe no rótulo, né? Eu queria até que você abordasse isso, alguma coisa, porque realmente isso parece um movimento aí, movimento de rua, agora nós estamos... É um momento, né? Você quer alguma coisa, sai pra rua, vai protestar. Então, põe no rótulo é uma fórmula de você protestar, né? Isso. Então, você põe no rótulo aí, comenta isso, porque parece que vocês estão defendendo essa ideia, Sim, né? sim. Na verdade, tudo começou porque a maior dificuldade que a gente tem no tratamento da alergia alimentar é que a gente não sabe quais são os alimentos que possuem leite ou não. Porque mesmo os alimentos que estão ali descritos, né, tem muitos ingredientes que para as famílias é muito difícil. A família não sabe que caseinato é a proteína do leite. Então, por mais que a gente oriente, são nomes difíceis de assimilar. A gente precisa de uma degustação continuada. Em uma consulta, a gente não consegue, né, passar todas essas informações. Não, né? porque a dieta de cada pessoa é muito variável, de cada família. Ontem teve assim, e ácido lático pode? Então, ácido lático pode. E tem o nome lático no meio, que você já acha que isso... Você já corre. Exato. Opa, lático não. E isso é derivado, na verdade, da fermentação da cana-de-açúcar e da beterraba. Então pode. Não tem leite. Né? Em contrapartida, tem nomes que você nem associa com leite e tem leite, como é o caso da caseína. Essa só, sem falar de proteína, mas só falar dessa questão do salame e do presunto, eu já estou assim... Exatamente. Indignado. Não, é verdade. Onde é que você imagina que vai ter leite do presunto e do salame? Exatamente. Então, a gente precisa de informações mais claras. Né? Então, fora do Brasil, né, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, existe rotulagem específica para alérgeno. Então, está destacado ali. Possui leite, possui castanha, e o que amendoim. está faltando para a gente ter isso também? Assim? Uma lei, um projeto de lei. Para acontecer essa lei, né? Exatamente. Precisa morrer mais pessoas, a internação aumentar, mais ou menos por aí, né? Então, mais na programa verdade, Mundo da Criança para falar, exatamente. mais Renata aqui, então tem tudo isso. A gente começou com o movimento porque é muito difícil, né? Então a gente começou a fazer solicitações para a Anvisa, de que é necessário que a empresa rotule, só que para a indústria de alimentos isso é difícil, né? Porque a gente via que cada vez que a gente ligava para o SAC, a gente tinha uma informação diferente. Porque não tinha uma padronização da empresa sobre a composição dos produtos. Então nem a empresa às vezes sabe responder para a gente se tem leite ou não. E aí, medo, hein? Exatamente. Então, o que as mães fizeram? As mães se uniram e começaram a formar grupos e fizeram a semana do saque cheio. Elas se juntaram, então 600 mães ligando na mesma semana para o saque de determinada empresa para fazer a mesma pergunta. Então, aí a empresa fala, opa, preciso ir atrás dessa resposta. Né? E aí eles começaram a se mobilizar. Com isso, elas montaram a campanha Põe no Rótulo. E ganharam força, e aí tem uma mãe que é advogada, defendeu tese de doutorado sobre esse assunto, então tomou a frente junto à Anvisa para responder por isso. Tem uma outra mãe que também é advogada, tem muito contato no meio político, que foi quem montou a página inicialmente, e com isso várias mães, eu falo assim, hoje em dia, né, a gente não tem mãe leiga mais. As mães estudam nossas bases de dados de pesquisa científica, elas procuram no PubMed, elas mandam artigos pra gente, então elas são extremamente informadas, né? Então, eu falo mães, mas pais também, tá? Então, que a gente fala... Não, mas fique à vontade. Não, sinto muito, que às vezes, como elas tomam muito à frente, né? Às vezes a gente acaba falando mãe, mas tem muitos pais envolvidíssimos hoje em dia, que é muito feliz isso, eu fico muito contente. E essa campanha tomou uma proporção tão grande que hoje tem artistas envolvidos, né? Tirando foto, com a plaquinha Põe no Rótulo, e isso já chegou na Anvisa. O grande problema que a gente tem no Brasil é que a gente respeita uma política do Mercosul. Então a gente não pode mudar um projeto de lei no Brasil sem que o Mercosul não mude junto. Então a gente precisa que esse tema seja pauta de uma reunião no Mercosul, para que a legislação mude no Mercosul como um todo. E eu fiquei sabendo essa semana que para um tema ser pauta de uma reunião do Mercosul, precisa ficar 2 anos na fila. Ah, tá. Então são algumas coisas, né? Bem prático, né? Bem simples, super fácil de resolver.
pouco burocrático, né? Uma coisa assim muito tranquila, 2 anos na fila para eles pensarem se vale a pena discutir o assunto. Exatamente. Né? Não compensa você redigir uma lei, etc. Quer dizer, nós vivemos assim, realmente para complicar algumas situações, né? Embora isso seja um assunto de saúde, pode estar em risco o seu filhinho, o meu e tal, e aí realmente não tem importância isso, ainda mais se for o pobrezinho que tem isso. Que é isso, o Zezinho da Silva não vai mudar nada. E é muito complicado essa questão de você imaginar, e aí já é uma questão política e não mais de saúde, mas enfim, você imaginar que você não pode alterar um rótulo de um produto dentro do seu país, que é produzido aqui no seu país, por conta de um respeito comercial, né, da América. Enfim. E há tanta coisa que se faz com a tal da medida provisória, né? Muda-se o que se quiser com a medida provisória. Mas nesse caso não pode. Nesse caso não pode, né? Como é saúde, não pode, né? Como é saúde, não pode. Mas a gente fica contente e certamente tem alguma mãe lá, Renato. Então, olha, eu queria entrar nesse saque cheio que você falou? Saque cheio. Saque cheio. Olha, fala aí, Renato, como é ter um site, põe no rótulo e a gente passa a cobrar também das empresas, né? Como é que a mãe que está nos ouvindo lá pode começar a participar, além de ler o site, além de ver o site, entrar no movimento, quem sabe surge aqui em Marília também, põe no rótulo aí, nós somos, aliás, capital da alimentação, né? Capital do alimento, e aí vale a pena essa mensagem ainda, põe no rótulo, né? Sem dúvida nenhuma. Então, as mães têm uma página no Facebook chamada Põe no Rótulo, então é só pedir para adicionar, né? Então elas podem entrar e quanto maior número de curtidas, maior número de integrantes nessa página, mais força a gente tem. Né? Então, com certeza, eu acho que as famílias elas precisam se unir de uma maneira geral, porque nós, enquanto profissionais, a gente luta, a gente batalha, mas a força dos pais é muito grande. Né? E quando a gente briga por um determinado interesse técnico, né? Então, nós, enquanto profissionais, a gente vai batalhar por uma informação técnica ser passada para o público, mas quando a necessidade do público chega nos órgãos governamentais, isso muda de figura. Né? Então isso toma uma proporção muito maior, é uma força muito maior e é aí que a gente tem movimento, é aí que a gente realmente consegue mudar. A fala é a seguinte, o meu título de eleitor só não vale nada, mas os nossos títulos juntos, aí tem um poder. Eu acho interessante isso que você entra no Facebook. Isso é uma arma hoje, né? Fantástico. Você vai para a rua sobre o protesto, ou entra no Facebook, ou através do Facebook você vai para a rua, ou então entra. Realmente é muito interessante. Está aí a arma do Facebook. Né? Com certeza. Vamos para mais um intervalo e a gente volta na sequência com o programa O Mundo da Criança de hoje, falando sobre a alergia à proteína do leite. Rapidinho, não sai daí não, a gente volta na sequência. Até já.